E para localizar melhor vocês, John Engelhard com rodovia Arthur Bernardes, rodovia que leva até Iquaraci, tá? Eu comecei filmando daquele lado e agora nós vamos seguir na rua que foi construída, foi pavimentada, foi requalificada, e vamos dar uma olhada na condição que ela se encontra hoje no mês de junho, dia de Copa do Mundo, dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Vamos dar uma olhada nessa rua. Oi! Hoje eu estou aqui na rua John Engelhard, na Pratinha, após décadas convivendo com alagamentos, problemas de mobilidade. Essa via passou por uma transformação completa e foi entregue há poucas semanas. Vamos percorrer toda a extensão da obra para mostrar o que realmente mudou na prática para os moradores e para quem passa diariamente por aqui. Vamos dar uma olhada, galera. Vamos seguir direto aqui. Estou indo na direção da Arthur Bernardes para a rua ou travessa John Engelhard, não sabemos. Esse muro à minha direita é de uma escola municipal. O Açaí Explorer está estacionado bem ali, porque estava difícil de estacionar. Nós podemos ver que realmente era uma via. Eu fiz alguns pedaços por aqui um dia, há uns 3 anos atrás. Eu tive a ideia de entrar por essa rua, galera. Era muito ruim, muito alagado, muito estranho. Eu vou tentar percorrer ela inteira para mostrar para vocês como ficou. Eu fiz um relatório completo aqui sobre o que foi feito. Se eu não me engano, ela tem 1,6 quilômetros de extensão. Em algumas partes ela foi totalmente asfaltada, em outras partes ela foi recapeada, tá? Uma primeira impressão que eu tenho logo ao entrar é que, como a maioria das áreas que começam com algum tipo de ocupação irregular, ela ficou uma via estreita. Então, apesar dela ter 2 faixas simples, ela não tem local para estacionar, não tem estacionamento e nem tem ciclofaixa. Vamos seguir aqui. Eu vou trazer algumas informações para vocês de maneira mais detalhada possível sobre essa via. Eu peguei fontes de várias fontes. Peguei fontes do portal da transparência, peguei fontes de matéria de imprensa e do site oficial do governo e da prefeitura. 1,6 km não é muito, eu acho que dá para eu percorrer ela todinha. Então nós estamos aqui hoje, junho, galera, dia de estreia da Copa do Mundo, gravando um vlog na John Engelhard. E vale a pena observar, galera, que essa foi uma das intervenções viárias mais importantes da região da Pratinha nos últimos anos. Deu um bom vento agora. Galera, eu peço desculpa se der um chiado aí na gravação. Eu estou usando somente o microfone da câmera mesmo. Eu tenho observado que é muito bom esse microfone. Melhor até do que um caro que eu comprei aí. Então vamos seguir aqui. O objetivo é mostrar a extensão inteira. Então não tem problema fazer uma pausazinha aqui nos últimos anos. Principalmente porque resolveu um problema histórico de drenagem que afetava milhares de moradores há décadas. Pessoal, e de fato, mais ali na frente, quando eu quis atravessar essa rua de bicicleta com um passeio noturno com umas 50 pessoas, havia uma parte que eram umas pontes com pedra e água e ficava quase que indefinitivo. Foram uma dessas transversais, eu acho que era essa aqui, que eu fiz, todo mundo passou e tal de bike, a galera é bruta, né?
Pessoal, o que foi feito na obra? A obra recebeu um investimento. Galera, eu acho que já chegou a hora de terminar com essas motos sem escapamento em Belém. É um absurdo. Olha a hora, eu aproveito para gravar na hora do almoço, 13 horas, como agora, olha, são 13 horas e 15 minutos, então muita gente costuma descansar nesse horário. E esse tipo de, sei lá, de invenção dessa galera de colocar escapamento livre é muito ruim, muito ruim. Ó, mais uma com escapamento modificado, não sei porquê a moto já vem, ó, essa tá normal, já faz barulho. Aí o cara quer amplificar o barulho, rapaz. Recebeu um investimento de aproximadamente 5,5 milhões e contemplou cerca de 1,3 quilômetros de extensão da via. No âmbito da drenagem, pessoal. Vamos ver aqui a drenagem. Foi feita drenagem? Tem drenagem ou é só o asfalto por cima? Tem drenagem, pessoal. Foram implantados 2.616 metros de rede de drenagem profunda, 352 metros de rede auxiliar para águas servidas, drenos longitudinais, meio fio com linha d'água. Seria essa vala, o meio fio com linha d'água. E aqui a gente pode ver, olha galera, quando vocês verem uma estrutura assim, é uma entrada de água para uma drenagem subterrânea, ou seja, a água tem por onde escoar, que não seja diretamente, que não fique só no asfalto acumulado e tenha que ser absorvido pelo solo ao lado. Então isso é uma coisa muito importante, ter a drenagem em todas as ruas. Eu diria que é mais importante que o asfalto. É melhor deixar uma rua de pissarra com drenagem do que asfaltar e não colocar drenagem. Na prática, isso significa que a água da chuva passa a ser captada e conduzida para fora da área, reduzindo significativamente os pontos de inundação que existem há aproximadamente 40 anos. Galera, e no contexto da pavimentação e da mobilidade, quais os detalhes? Foram executados terraplanagem completa, pavimentação asfáltica em CBQU, ou seja, o nosso famoso asfalto ou pavimento flexível, recapeamento em alguns trechos, construção de novas calçadas, rampas de acessibilidade, implantação e de 2 pontes. Será que a gente consegue filmar pelo menos uma ponte? Galera, eu não encontrei informações oficiais sobre ciclovia ou ciclofaixa, e como a gente pode ver, realmente não tem. Eu procurei bastante e foi tempo jogado fora. Não tempo jogado fora, foi uma boa pesquisa, porque eu não encontrei sobre ciclofaixa, mas eu encontrei outras informações, inclusive o tema do próximo vídeo que eu vou tentar trazer para vocês. Se eu conseguir entrar, eu vou mostrar o conjunto Viver Pratinha, que já teve a metade dos seus apartamentos inaugurados, que são mais de 250 e poucos. Então eu me esbarrei com essa informação e vamos tentar filmar lá o Viver Pratinha. Eu fiz um vídeo sobre ele, sobre o Viver Pratinha, há 1 ano atrás, mostrando a questão dos abandonos, por quantos anos ele ficou abandonado e agora ele foi revitalizado. Então, nada mais justo do que trazer para vocês essa informação. Mas quem quiser ver o vídeo mais antigo também, eu vou deixar na descrição desse vídeo, junto com o do Viver Pratinha. Se eu tiver gravado já, se eu tiver conseguido entrar, junto com o novo, né, da inauguração. Estamos chegando agora numa confluência agora de alguma rua aqui. E qual será?
saneamento e abastecimento. Pessoal, houve intervenção nessa via. Então, eu estava vindo dali. O nome dessa rua é Travessa Santos. Travessa, Passagem, Rua Santos. Lembrando, galera, eu busco, eu pego, eu obtenho informações no Google Maps sobre o nome das ruas. Então, quem tiver aí uma dica de se não for esse o nome da rua, é só deixar nos comentários. E estamos seguindo. A obra também inclui, sim, ampliação da rede de água potável, melhoria no escoamento das águas servidas por meio de rede auxiliar, ou seja, o abastecimento de água em cada residência. São as águas servidas à população. E qual a importância e a estratégia da John Engelhard para o local, para a cidade? Vamos ver aqui detalhadamente. Tem mais uma vila aqui, eu vou tentar ver o nome para vocês. Olha, estou passando aqui por mais uma vila. Não consegui achar o nome da vila, galera. É uma passagem, na verdade. Essa passagem, ela não tem nenhuma transversal. Ela se conecta lá ao fundo com a rua Arielle. Mas vamos continuar mostrando aqui qual é a importância dessa obra e dessa via para a cidade, para o bairro, para as pessoas como um todo. A próxima, sim, eu encontrei Rua 10 de Fevereiro, essa passagem. Mas qual é a importância estratégica dessa via que foi requalificada? A John Engelhard. A via é considerada um corredor de ligação entre a região da Pratinha, Tapanã e a rodovia Arthur Bernardes, além de conectar áreas residenciais e importantes eixos viários da cidade. Ela integra diretamente Pratinha 1, Pratinha 2, Bengui, Tapanã, Parque Verde e o bairro de São Clemente. Galera, dá para verificar aqui que realmente o trânsito ele é intenso aqui. Deve ter desafogado uma série de outras ruas, retirando a pressão. E a gente percebe muitos comércios, muitas obras pequenas começando aqui. Inclusive ali temos uma venda de açaí que a pessoa colocou até uma tenda bacana na frente ali, ó, improvisada, para tirar o seu cliente do sol ou da chuva. Segundo dados divulgados pela Prefeitura de Belém, aproximadamente 200 mil pessoas são beneficiadas diretamente pela intervenção. Mas o que a obra entrega para a população na prática? Ela entrega na prática para os moradores, antes, lama, buracos, dificuldades de circulação, alagamentos frequentes, prejuízo para veículos e residências. Agora, nesse momento, deslocamento mais rápido, redução de danos causados pelas chuvas, melhor acessibilidade e maior segurança para pedestre, valorização imobiliária. A valorização a gente vê, olha, comércio, 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 comércio. Tem até aqui uma graminha, né? Tem um problema crônico aqui que é o estacionamento que não tem, mas assim, foi o que deu para fazer. Pessoal, e para o comércio, que é um tema que eu acho o mais importante de todos, é o comércio, que é o que gera renda, gera até impostos, né? Embora eu seja a favor da diminuição um pouco de imposto, quanto menos imposto, mais comércio. Mas é melhor para o comerciante, consegue ser mais produtivo e também, principalmente o menor, né? Mais competitivo. Os grandes não fazem... Eles sempre são beneficiados, os grandes, quando existe uma nova regulamentação e um novo imposto.
dos fatores mais interessantes para o ponto de vista econômico na região é que quando uma rua deixa de alagar e passa a ter pavimentação adequada, aumenta o fluxo de clientes, reduz custos logísticos, facilita entregas, melhora o acesso de fornecedores. Estimula a abertura de novos empreendimentos, fortalece comércios já existentes. E isso é especialmente relevante em uma área de expansão urbana como é a Pratinha, Tapanã e Parque Verde, que vem recebendo novos empreendimentos habitacionais e crescimento populacional. E no ponto de vista de Belém, galera, eu vou dar um pause aqui porque essa música com certeza vai dar copyright no meu vídeo, então o YouTube não gosta. Então, galera, se tu pretendes abrir um canal, fazer um canal no YouTube, fique sabendo que um dos pontos mais sensíveis para o YouTube é a questão do copyright das músicas e das transmissões, quando tá tendo live, especialmente em relação ao NBA, quando é jogo de Copa do Mundo, eles derrubam mesmo o vídeo. E a música, quando olha, música conhecida não dá. Mas vamos continuar aí para Belém, pessoal. Mesmo sendo uma obra do bairro, ela ajuda a melhorar a circulação entre regiões populosas, reduzir impactos das chuvas, diminuir custos futuros de manutenção emergencial, integrar áreas historicamente carentes de infraestrutura urbana. Ou seja, é uma obra que, por conectar várias artérias importantes, ela não beneficia só a população local, ela beneficia a cidade como um todo. Muitos me criticam porque eu falo daquela obra que está acontecendo há algum tempo, tá atrás do bosque, que é a 25, né? Hoje em dia o nome é Rômulo Maiorana, e que eu achava que deveria ter mais vias de rolamento. Outros defendem que tem que ter quadra de esporte no meio. Não, a gente tem que primeiro ver que a via, ela tem que cumprir o papel para que ela foi criada, que é diminuir os gargalos no trânsito, melhorar a mobilidade urbana, colocação de ciclovia, ciclofaixa, e pelo menos se aquela via lá tivesse 3 pistas de cada lado seria o ideal. Mas pelas últimas informações, parece que vão haver 2 vias de cada lado e mais o estacionamento. E no canteiro central, que é bem largo, vai haver a ciclovia. E são bolsões de estacionamento, parecido com os da Duque. E aí estão criticando porque lá iria ter uma quadra, não vai mais ter. Galera, sinceramente, fortalecer o motivo para que ela foi feita é muito melhor. Então, galera, se essa parte do vídeo não sair, é porque eu recebi um copyright, aí eu vou ter que retirar por causa da música. Por tratar-se de uma música local, parece ser um brega local e tal, o YouTube ele não tira. Normalmente às vezes ele permite, tá? Porque depende muito do compositor da música, da pessoa que criou, colocar ela como restrita. Então o YouTube não pode deixar com que outros criadores façam. Então eu continuo aqui. E o que nós observamos no vídeo, pessoal? Estado do pavimento após quase um mês da entrega. Satisfatório, mas deixa aí nos comentários o que tu acha. Como é que tu tá achando que tá esse asfalto? Existência de pontos de acúmulo de água após chuvas recentes. Bom, como não choveu, esse ponto a gente vai deixar para uma próxima visita. E nós vamos voltar aqui, pode ter certeza. Condição das calçadas e rampas. Galera, é aquela coisa, né? A calçada, como em toda Belém, ela é muito desigual. E tem algumas rampas dos comércios, na maioria, que elas servem também para acessibilidade, né? Vocês sabiam que tem uma lei
que tu não podes estacionar em frente à tua garagem, não podes impedir tua rampa. Olha, eu não sabia disso. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu achei bem assim, sei lá, interessante, porque aquela rampa ela pode ser usada por outras pessoas para acessar a calçada. Ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco de avanço sobre a propriedade privada. Vocês não acham? Nem o próprio dono pode estacionar na frente da rampa da sua garagem? O que tu acha? Deixa aí nos comentários. Olha, um açougue aqui. Também deve ter agradecido muito a galera que tem comércio aqui. O fluxo de veículos e motocicletas, galera, pelo que a gente percebe, é intenso. Hoje é dia de Jogo do Brasil, é um sábado, não é um dia comercial, mas tem muito fluxo aqui de veículos e motocicletas, bicicletas e tudo mais. Mais uma passagem de bloquete. Vão me ajudando aí, deixa nos comentários o que vocês acham de cada ponto desse. Ocupação dos imóveis ao longo do corredor. Situação das duas pontes construídas. Isso eu vou mostrar de carro, pessoal. Pelo visto, não vai dar para eu mostrar a via inteira andando. Eu acho que as pontes ficam lá mais embaixo, que foi quando eu passei de bike que deu aquele problema. Qualidade da sinalização horizontal e vertical. Relato dos moradores sobre a situação antes e depois da obra. Possíveis pontos que ainda necessitam de ajustes ou manutenção. Vamos olhar as pontes, galera, que é uma das coisas principais. Eu vou dar uma olhada aqui na minha localização no mapa. Se eu tiver já pra lá da metade da rua, eu vou andando mesmo, que fica mais bacana pra vocês esse vlog. Aqui tá na direção do sol, é melhor de mostrar. Bora seguir. Como a gente pode ver, tem uma descida e provavelmente a ponte é ali. Então, pessoal, eu decidi pegar o carro porque eu estava muito longe, mas não vou deixar de filmar a via inteira para vocês. Porém, eu vou dar uma parada, vou desembarcar nas duas pontes que, segundo o projeto, contempla. Uma ficaria no setor intermediário e outra numa área mais baixa. Porém, entretanto, todavia, contudo, eu ainda não consegui avistar nenhuma delas. Eu não sei se uma das pontes ela fica mais discreta. Estamos chegando na primeira ponte aqui, pessoal. Vamos dar uma encostada e mostrar para vocês os detalhes. Que na verdade não é uma ponte, me enganei. Não é uma ponte, é uma travessa. A ponte fica mais ali na frente. Vamos dar uma olhada nela. Vou trazer todos os detalhes técnicos, estruturais, o que ela beneficiou e qual o tipo de construção. E chegamos na primeira ponte, conhecida como a ponte que fica mais no setor central da John Engelhard, que é esta ponte aqui. Eu vou trazer as características técnicas dela. Ponte 1, setor central da John Engelhard. Segundo informações oficiais, eu vou trazer para vocês. Tratam-se de pontes curtas, tá? A outra é logo ali à frente. Função: essa estrutura permite a continuidade da via sobre uma área anteriormente sujeita a alagamentos permanentes durante o inverno amazônico. Ela integra o novo sistema de drenagem profunda implantado na obra. O que ela substituiu na prática antes da revitalização? A travessia era um dos pontos críticos de retenção de água, dificultando o deslocamento de moradores, veículos particulares, motociclistas e também para veículos de emergência. Mas essa ponte, o que ela substitui na prática e a importância para a mobilidade? Qual a sua importância para a mobilidade, pessoal? Mantém a continuidade do corredor viário, evita interrupções durante chuvas fortes, reduz pontos de lama e erosão, facilita a ligação entre a região da Pratinha e os demais bairros atendidos pela obra. O que observar no local? Me ajudem, galera. Largura da pista, existência de guarda-corpo ou proteção lateral,
Olha aqui, esse é o guarda-corpo. Bom, tem aqui no vão principal da ponte, mas essa lateral aqui, ela tá bem concretada. Dificilmente vai ter um deslizamento, eu acho. Embora essa frestazinha aqui indique já uma penetração de chuva, de água, né, nessa rachadura. E vamos ver daqui a um mês. Estado das cabeceiras da ponte, estão boas, tá? Mas vocês podem me ajudar também nisso. É importante a interação de vocês. O comentário de vocês é o que faz o nosso canal crescer. Presença de assoreamento ou lixo sob a estrutura, a condição do fluxo de água abaixo da travessia. Vamos dar uma olhada aqui. Parece que está tendo um fluxo normal. Tem ali também os tubos grandes de dragagem e drenagem. O vão da ponte tem uma viga bem no meio. Lembrando, galera, o grande lance é que a ponte, ela parece ser curta, mas ela se estende muito além do braço de rio. Que nem a ponte que eu tô devendo para vocês um vídeo que vai atravessar sobre o furo do Maguari. Ela parece ter 10 ou 20 metros aqui, mas ela se estende muito mais, porque ela tem que atravessar toda a parte alagadiça. Bora dar uma filmada do outro lado, onde tem ali uma fruteira, uma galera ali com comércio trabalhando. Vou mostrar o outro lado da ponte rapidamente. E tem uns vasozinhos de floreira, ó. Bacana, as plantas estão aí. Parece que a comunidade e a população está gostando dessa requalificação, e eu gostei também. Vai fazer parte da minha rota alternativa. Aqui é o outro lado, galera. Mesma situação, tem o guarda-corpo azul bonitinho e tudo mais. Porém aqui já não tem mais. Mas aqui dá pro cara frear, se o cara parar aqui. A música, se der copyright, galera, nessa música, eu vou tentar retirar. Mas se parar o vídeo de repente, é porque não foi possível. É uma ponte bem sólida. Tem um esteio bem no meio ali e do outro lado também. E assim, é imperceptível o desnível. É uma pequena rampinha, de carro não dá para perceber. Vamos até a outra ponte. Fica logo ali, é bem pertinho, que é a ponte que fica na Baixada. E vamos continuar no Açaí Explorer, já que a ponte fica logo ali na frente. Eu vou levar o carro junto também e vou dar uma estacionada um pouquinho antes. Eu percebo, pessoal, que aqui para esse lado da via, né, me afastando da Arthur Bernardi, a via fica mais larga. Ó, já chegamos aqui no local da ponte. Já chegamos, vamos dar uma olhada agora. Então, galera, essa aqui é a segunda ponte, que conforme informações oficiais fica mais na área da Baixada. Mas a gente pode perceber que a outra ponte, ela fica bem ali, é bem perto. Não tem muita diferença de altura, aqui é um pouquinho mais baixo. E a gente sabe que para terraplanagem, principalmente para drenagem, alguns centímetros fazem toda a diferença. Era exatamente sim, eu confirmei essa rua que eu passei há alguns anos atrás, e mesmo sem chuva, ela estava totalmente alagada. Atrás de mim aqui, olha, é a Padre Bruno Sec, tá? Então essa é a ponte. Eu vou trazer as características da segunda ponte aqui que eu estou filmando. Guarda-corpo muito parecido, estrutura da ponte também muito parecida. Setor próximo à conexão com áreas de baixada. Função dessa segunda ponte: implantado ao longo dos mais de 1,3 km de via, permitindo que a drenagem superficial e profunda funcione sem bloqueio à circulação urbana, ou seja, que os carros, pedestres e serviços continuem funcionando mesmo com chuvas intensas. Ela trabalha em conjunto com o 2.616 metros de drenagem profunda, drenos longitudinais, sarjetas, meio-fio com linha d'água, travessias hidráulicas em aduelas duplas. Ali tem um pedacinho da outra ponte, galera. Eu vou já filmar lá. Lá parece que o rio está mais revolto. É impressionante como realmente aqui é uma área que necessita de drenagem. Vou até descer aqui nesse ponto. Benefícios.
melhora o escoamento das águas pluviais. Senhora, parou de alagar aqui mesmo? Olha, quando chove, chuva forte, ainda alaga. Ainda alaga um pouco, mas cobre a pista? Cobre. Sobe ainda a pista? Sobe. Teve a última chuva que deu muito forte, cobriu. Encheu todas essas casas aqui. Foi mesmo? Foi. Por isso que eles tiveram que dar até um auxílio emergencial para essa de... Ah, entendi. Foi, porque encheu muito as casas. Então poderia ter sido feito um pouco mais alto, mais então. Mais alto, era. Ali, acho que encheu mais ou menos, mais de lá para lá. Essas casas todas beirando que ela encheu, depois encheu essas daqui. Entre aquela ponte e essa aqui, isso, né? Isso. Entendi. Essas casas, inclusive, essas casas aqui, elas nunca encheram. E foi a primeira vez que encheu aí, da última chuva, essas casas dessa rua aqui. Até lá no final. Entendi. Todo cheio. Obrigado. Tá? Qual é o seu nome? Marinete. Marinete, obrigado, senhor Eu Rodrigo. moro aqui dentro. Até a minha casa também encheu. Também encheu. Obrigado pela participação. Tá bom. Valeu. Segundo relatos aqui de uma moradora local, a senhora Marinete, houve, infelizmente, uma enchente no local, mesmo após a intervenção de drenagem. Ou seja, e inclusive o que ela disse aqui, que me surpreendeu, é que casas que antes não enchiam, passaram a encher. Então é uma questão de ver o que mais se pode fazer para conter essa enchente, porque como foi asfaltado, algumas áreas ficaram impermeáveis e a tubulação colocada não foi suficiente para canalizar o escoamento dessa água quando ela vem toda de uma vez, principalmente quando coincide com a maré alta. Ou seja, pelo que eu entendi, pelo que dá para perceber na prática, parece que impermeabilizou grande parte da via, fez com que a água que antes ficava espalhada num local muito grande, ela não fica mais permanentemente, mas quando há uma chuva muito forte, ela não tem por onde escoar. Ou seja, as tubulações de escoamento, lá naquela outra ponte a gente vê que tem 2 tubos grandes aqui. Essa aqui não tem. Essa aqui só tem mesmo a canalização desse riozinho, desse córrego existente. Porém, vamos continuar com a informação técnica e não deixa de curtir, compartilhar, te inscrever no nosso canal, dá uma olhada no primeiro comentário fixado e deixa a tua opinião também sobre essa importante obra que começou a ser feita, mas que, pelo que nós podemos ver, vai precisar de ajuste. Benefícios: melhora o escoamento das águas pluviais, reduz risco de isolamento aos moradores durante chuvas intensas, aumenta a durabilidade do novo pavimento, elimina um dos gargalos históricos da região. Se a água está fluindo livremente, qualidade do acabamento estrutural, existência de ocupação próximas às margens, condição do entorno das calçadas de acesso. Pessoal, o que tu achaste? Deixa aí nos comentários sobre o relato da moradora, sobre também a condição, porque essa é a parte mais baixa. Porém, segundo ela disse, houve até um tipo de indenização para os moradores que moravam aqui, que estão por aqui. A obra acabou de ser inaugurada tem um mês, passou pelo primeiro perrengue, chuva forte com maré alta. O que tu acha que se deve ser feito por aqui? De qualquer forma, Padre Bruno Sec já está ali. Vamos dar uma filmada até ela, para vocês conhecerem na íntegra, né? Já que eu filmei até quase o final, vamos ver toda a extensão da John Engelhard. Aqui a gente consegue perceber um pouquinho de material de construção no meio da via. É comum, olha, as pessoas reparando suas calçadas, fazendo investimento em comércio, pintando os seus negócios. Aquela mercearia que não vendia quase nada, aquele depósito de bebida, aquele cabeleireiro, aquela galera, olha, improvisando para poder levar a vida. Melhorou muito o acesso, mas a gente precisa dar uma olhada nessa drenagem, que segundo relato da moradora, foi ineficiente.
Bora dar uma olhada aqui por cima. E à frente, o final, a Padre Bruno Sec. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou deixar um QR Code aí na tela, caso você queira contribuir com o nosso trabalho.